Sabe, quando a gente fala em revolução no cinema, o nome quase sempre vem à mente. Jean-Luc Godard. Olha, essa citação aqui do ensaio do Luiz Rosenberg Filho já diz tudo, né? A gente não está falando de um diretor qualquer. Godard era tipo uma força da natureza, um verdadeiro terremoto na história do cinema. Então, é exatamente isso que a gente vai tentar entender aqui. Para sacar Godard de verdade, a gente precisa mergulhar nessa guerra que ele travava. Uma guerra sem armas, claro, mas com todo o poder das imagens e dos sons. Vamos começar por aqui, porque para entender os filmes, primeiro a gente tem que entender o homem por trás da câmera. E ele era visto como muito, mas muito mais do que só um cineasta. É impressionante ver como os críticos falavam dele. As comparações não eram com outros diretores, sabe? Eram com gigantes como Marx, Freud ou até pintores como Goya. É que os filmes dele não eram historinhas, eram na verdade verdadeiros ensaios visuais, cheios de ideias, abertos para 1001 interpretações. Pois é, ele era tudo isso junto. Um filósofo que usava a câmera para pensar, um pintor que criava com luz e sombra, um antifascista, um ativista que não se calava, e talvez, acima de tudo, um poeta que via beleza, bem, na paixão, no caos, na indisciplina. Ok, mas como é que toda essa rebeldia aparecia na prática, no cinema? É isso que a gente vai ver agora. Como ele pegou essa inquietação toda e simplesmente rasgou o manual de regras da indústria. Vamos pensar na regra mais básica de todas para fazer um filme. Tudo, absolutamente tudo, começa com um roteiro, certo? Bem, para Godard, essa regra era, digamos, só uma sugestão. Essa fala dele sobre o filme Detective é perfeita para entender o método. Ele não partia de um roteiro fechadinho, não. Ele partia de uma ideia, de uma situação, uma faísca. O filme não era algo que se escrevia para depois filmar. O filme era descoberto ali, na hora, durante a filmagem. É uma mudança de jogo total. Beleza, próxima regra que ele botou abaixo, a própria ideia de atuação. O que a gente geralmente espera de um ator no filme mais tradicional. E essa diferença é o ponto-chave. Na abordagem tradicional, o ator é tipo um vaso, né? Onde se coloca a história. Já com Godard, a coisa mudava completamente. Ele não pedia para o ator atuar, ele pedia para existir na frente da câmera. Ele não queria a performance, ele queria a verdade da pessoa ali. E aí chegamos no som. Pensa só, no cinema clássico, o som está sempre ali para servir a imagem, né? Para apoiar, para explicar, para deixar tudo mais claro. Pois é, para Godard o som não era empregado de ninguém. Ele via o som e a imagem como duas coisas separadas, mas com o mesmo peso, a mesma importância. Ele até dizia que usava duas trilhas de som porque a gente tem duas mãos. O resultado disso é que o som nos filmes dele não fica só acompanhando a imagem, não. Ele conversa com a imagem, ele briga com ela. Às vezes eles entram num conflito total. E aí sobra para quem está assistindo ter que criar um sentido novo a partir desse choque. E tudo isso, essa quebra de regras, nos leva direto para o coração do cinema do Godard, as grandes guerras de ideias que ele travou a vida inteira. Olha essa definição que ele dá para o cinema de Hollywood. Um incêndio poético nos grandes armazéns da mentira. Uau! Isso resume bem qual era o principal inimigo dele. Ele estava em guerra contra aquele cinema comercial, perfeitinho, e que para ele era uma grande mentira, muito bem contada. Tá, mas e qual era a alternativa? O que ele colocava no lugar? Um cinema político. Um cinema que mergulhava de cabeça nos conflitos do mundo. Os filmes dele não fingiam que não existia a guerra do Vietnã ou as lutas na Palestina. Para ele era uma obrigação do cinema olhar para o mundo real sem medo de ser desconfortável. E isso nos leva para aquela que talvez seja a maior briga interna da obra dele, a treta entre a palavra e a imagem. De um lado, a gente tem a palavra, essa necessidade de explicar tudo, de dar nome, de organizar as coisas. Do outro, a imagem, com o poder de simplesmente mostrar, de comunicar direto, sem precisar de tradução, capturando uma realidade que as palavras não dão conta. E no fim das contas, o que sobra disso tudo? Depois de tanta rebeldia, de tanta provocação, qual é o grande legado de um artista que passou a vida inteira questionando o próprio trabalho? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: os filmes do Godard não estão ali para dar respostas fáceis. Quem vai assistir esperando uma historinha com começo, meio e fim vai se frustrar. E muito, porque o objetivo nunca foi esse. O propósito real é outro, é cutucar, é fazer a gente pensar. Os filmes dele meio que nos obrigam a perguntar: o que eu estou vendo aqui? Como isso foi feito? Por quê? É um cinema que exige participação, não é entretenimento passivo de sofá.
E essa filosofia toda está perfeitamente resumida numa frase do próprio Godard. Uma frase que, aliás, abre um dos livros que a gente usou de base para essa conversa. E essa ideia final é talvez a mais genial e provocadora. Ele disse que o lugar dele é na margem, porque é ali que fica o público. O objetivo dele não era ser aquele gênio intocável lá no pedestal. Pelo contrário, era se colocar do nosso lado, emprestar os olhos dele para que a gente pudesse julgar o mundo com os nossos próprios critérios. No fim, ele não queria dar respostas, ele queria dar as ferramentas para a gente fazer perguntas melhores.